Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre vitamina D e a manutenção desse hormônio nas estações mais frias do ano, né? Onde a gente tem a menor incidência de sol. Como é que a gente pode manter os níveis bons, né, da vitamina D? Também a gente vai falar sobre dependência emocional no programa de hoje. Segunda-feira tem sempre o nosso quadro jurídico Seu Direito, daqui a pouquinho para você. Aproveite para interagir conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é HIT TV Oficial. Tem o site para você assistir a programação ao vivo, que é www.hittv.com.br. Para assistir ao que já foi ao ar, se perdeu um programa, lá no YouTube, HIT TV ao vivo, nosso canal, o nome do programa com a data, o dia que foi ao ar, então você consegue acessar esse conteúdo. E a participação do dia de hoje é pelo WhatsApp, 11 3337 5886, 11 3337 5886. Eu também estou nas redes sociais, tá? Para participar do programa de hoje e sugerir temas para as nossas próximas entrevistas, é lá no Instagram, @DeniseLuque, e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o bate-papo de hoje falando de vitamina D no outono e inverno. Nossa convidada é a doutora Lívia Marcela dos Santos, ela é médica endocrinologista da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Doutora, que alegria ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, Denise. O prazer é todo meu de estar aqui. Desse bate-papo que a gente teve já antes de entrar no ar, tenho certeza que o bate-papo vai ser muito esclarecedor. E a informação mesmo, né, que a gente precisa é vinda de fonte confiável, assim como a gente conta sempre com os nossos convidados por aqui. Doutora, queria que você começasse então explicando o que é a vitamina D, por que ela é tão importante, porque a gente fala tanto de vitamina D? Vitamina D, a gente chama de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio. Então, por que ela é um hormônio? Porque ela regula outros hormônios. A principal função da vitamina D é a absorção de cálcio e fósforo lá no intestino. Então, ela é ativada lá no nosso corpo, passa no fígado, sofre um processo de ativação, passa no rim, sofre outro processo de ativação e no final das contas ela age lá no intestino e absorve cálcio e fósforo da dieta. Então, tem a ver com todo o nosso metabolismo, com os outros hormônios, porque você falou que ela vai regular os outros hormônios também. Sim. E tem a ver com os nossos ossos. Isso. Então, existe a deficiência de vitamina D. Já vou até entrar nesse tema, né? A deficiência de vitamina D, ela impede a absorção de cálcio. E se eu não absorvo cálcio, eu não consigo fixar o cálcio no meu osso. E aí, na criança, isso tem um nome, que se chama raquitismo. E no adulto é outro nome, osteomalácia. Mas no final das contas, o que é? É a falta de mineralização do nosso osso. Isso pode até, em casos extremos, ter dor óssea associada, aquela dor no osso mesmo, associada à deficiência de vitamina D. E esse cuidado para checar se a vitamina D está em níveis ok no nosso organismo é desde a infância, então? Assim, existem pessoas mais suscetíveis a ter deficiência de vitamina D. Os idosos, porque eles metabolizam menos. A vitamina D, então, ela vem basicamente do sol, só fazendo um parênteses aí, ela vem basicamente do sol, os raios solares UVB que ativam um metabólito que está na nossa pele, pré-ativa e ativa e faz toda essa cascata de ativação dentro do nosso corpo. Então, quem tem mais risco de ter deficiência de vitamina D? Os idosos, por quê? Porque a pele é mais fina, ele não tem tanto esse metabólito para ser ativado. As crianças também têm mais riscos e pessoas, de repente, aí que trabalham o dia inteiro, não se expõem ao sol, essas pessoas têm mais chance de ter deficiência de vitamina D. Só que, Denise, se fosse dosar a vitamina D em todo mundo, ia ser, assim, um trabalho, um gasto, né, surreal. Então, a gente acaba dosando nas pessoas que têm mais riscos de ter vitamina D ou pessoas que têm outras doenças associadas, como, por exemplo, osteoporose, gestante, lactante, quem tem diabetes, quem tem outras doenças crônicas. De maneira geral, assim, dá para dizer que seria correto
que a gente consumisse, suplementasse a vitamina D em dose baixa, ou que diariamente, ou semanalmente, e pensando aqui, né, quem não tem, claro, uma vitamina D super alta, eu comentava aqui com a doutora antes do programa começar, a minha vitamina D está sempre baixa. Uhum. Então, se eu paro de tomar, porque às vezes tem um protocolo do médico, toma há 3 meses, a dose ali uma vez por semana, a vitamina D não é uma coisa super barata, né, sim. de fazer a suplementação. Isso mesmo. Né, é caro, 50 mil unidades por semana, por exemplo. É caro. Você toma, sobe, fica num nível ali, mas eu precisaria, talvez, de algo para manter, ou um consumo diário. A gente sabe que em farmácia de manipulação, às vezes você faz uma balinha, né? Uma coisa sublingual ali, que é tranquilo de usar todos os dias, de consumir para suplementar. Daria para dizer que a maior parte da população precisaria se preocupar também com a manutenção? Então, depende. Aqui em São Paulo existe... É porque a gente vive nessa realidade, né? Tá, é porque o país é muito grande, né? É isso, é muito heterogêneo. Mas vamos lá, aqui em São Paulo, sim, uma grande parcela da população precisaria fazer pelo menos uma manutenção. Mas, de novo, de repente eu faço uma manutenção da minha cabeça e isso, eu vou lá na farmácia e compro, e isso não vai atingir o valor ideal da vitamina D. Então, precisa consultar o seu médico, talvez, no caso, igual você falou, né? Fazer um ataque, que a gente chama, que é dar uma dose mais alta e depois fazer, sim, uma manutenção. Principalmente nos meses de inverno, né? Que a gente não se expõe tanto ao sol. Porque a tendência é de cair, já é cair. Então, você subiu, aí você mantém essa constante. E preciso tomar todo dia? Uma outra coisa. Não, você pode tomar uma vez por semana o comprimido. Então, uma vez por semana, a meia-vida é longa desse comprimido, então eu consigo. E aí a posologia fica mais cômoda, né? Do que tomar todo dia. Adere melhor, né? Adere tomar melhor. uma vez por semana. E é tranquilo essa metabolização no nosso organismo? Então, precisa do quê? Doutora, eu já tenho, de repente, algum órgão mais comprometido, desses que ajudam a absorver. Será que outra via seria necessária? Ou via oral para vitamina D é o gold standard lá que vocês falam, né? Via oral é o gold standard, não só no Brasil, mas no mundo. Então, no mundo, a suplementação é feita com via oral. Existem algumas questões que, por exemplo, a pessoa que tem insuficiência renal, que o rim não trabalha tão bem, aí aquele comprimidinho que vende na farmácia normal, ele não adianta tanto. Aí é um acompanhamento mais de perto com o seu médico, realmente, porque aí é outra suplementação. E tem um tipo especial de paciente também, quando faz cirurgia da paratiroide ou da tiroide, que pode ficar com deficiência do hormônio que regula o cálcio, que é o paratormônio. E aí ele também precisa repor uma vitamina D ativa, a gente chama, que é um outro tipo. Aí é bem mais específico, aí o melhor é conversar com o seu médico. Bom, o marcador da vitamina D, o de sangue, o exame de sangue, ele é amplamente pedido para quem vai fazer qualquer tipo de check-up hoje, né? Então, claro que aqui a gente tem uma especialista no assunto, que é endocrinologista, mas outros profissionais também, outros médicos também são capazes de avaliar isso e pelo menos dar início a essa reposição, né? Suplementação. Sim, o trabalho é que para a maior parte dos médicos consiga fazer essa suplementação, seja... ele tem essa capacidade de fazer essa suplementação, sim. Assim, a gente fala da Abraço, então ela envolve o endocrinologista, o ortopedista, o geriatra, o reumato, então gineco, então várias especialidades estão aptas, o clínico, para fazer essa reposição de vitamina D, porque é uma coisa rotineira, igual você falou, quantas pessoas têm o exame, têm deficiência, então assim, o médico ele está capacitado, sim, em geral. Não é tão distante no tempo, então mais recentemente até houve uma mudança no valor de referência da vitamina D, né? Ele era um pouco mais para baixo, agora parece que subiu um pouquinho o nível mínimo ali, né, o desejável da vitamina D. Mas a gente também deve tomar cuidado com o excesso de vitamina D, é isso? Porque a gente fala tão bem, é um hormônio, precisa, regula a função incrível, que alguém pode pensar que, então, quanto mais, melhor. Não é assim. Isso, perfeito. Sua colocação é perfeita. Então, quais são os valores de referência? Para a população geral, fala-se que acima de 20
estaria ok para quem tem grupo de risco, osteoporose, gestante, lactante, acima de 30. Só que tem um teto. Qual é o teto? 60. Porque a partir daí eu já tenho um risco de intoxicação por vitamina D. E a intoxicação, ela se faz não porque eu meço lá e a vitamina D está alta, está 100. Não, porque começa a subir o cálcio. A calcemia começa a subir. Então, o corpo ele é muito inteligente. Subiu a vitamina D, estou absorvendo muito cálcio e fósforo, o que eu vou tentar fazer? Eliminar pelo xixi. Então, começa a ter uma calciúria, que é o cálcio na urina, aumentado. E aí, começa a ter maior risco de ter nefrolitíase, que é a pedra no rim, calcificação renal, né? Então, é isso que a gente também não quer. Não quer que esse paciente internar até por causa de hipercalcemia, que altera o ritmo do coração. Então, isso a gente não quer. Então, existe um teto máximo de 60. É o que a frase perfeita, não é quanto mais, melhor. Tá. Então, trabalhar nesse nível aí mais tranquilo de vitamina D. Mas para isso, depois dessa dose de ataque, a gente teria que fazer um outro exame de sangue para saber se subiu. Em quanto tempo que esse isso deve variar de pessoa para pessoa, né? Mas um protocolo que você passe ali para o teu paciente, depois de quanto tempo que pode fazer o exame para saber se atingiu o nível desejado? Em geral, depois de 2 meses, esse ataque é feito por 2 meses. Em geral, 2 meses já subiu, ótimo, já atingiu o nível desejado. Você não necessariamente precisa fazer um exame depois. Você já pode fazer esse ataque e já entrar com a sua manutenção. Por quê, Lívia? Porque mais de 90% das pessoas, elas vão atingir essa normalidade. Quem não atinge? Quem fez cirurgia bariátrica, por exemplo, ou tem uma síndrome desabsortiva, uma doença celíaca, essa pessoa pode não atingir. Aí, nessa pessoa, você pode fazer um exame para verificar, mas mais de 90% atinge o valor de normalidade. Aí depois pode continuar fazendo semanal, mas aí a manutenção, o nível é um pouquinho mais baixo. Isso, perfeito, é o dose menor. Ah, legal. Dose menor, isso. Legal. E aí da dose também é confuso, porque a gente está acostumado com miligrama, né? E aqui é unidade internacional, né? Isso, é verdade. São, por exemplo, 50 mil unidades internacionais por semana. Isso. E aí, se alguém estiver em casa assistindo a gente, pensar assim, mas o meu médico me deu 7 mil por dia. Pode ser? Pode. Porque 7 vezes 7, 49, dá 50 mil por semana. Então, depende da posologia que ele quer fazer, que, de repente, a pessoa esquece uma vez por semana, para ela é melhor tomar todo dia. Depende, tá? Também é muito de cada um. Prefiro tomar todo dia. Então, ele vai te passar o de todo dia, que tem também, né? Sim. Eu falei, não é muito barato, né, para fazer essa reposição. Isso atrapalha o trabalho? Sim. Era mais caro antigamente, agora tá... Depois da pandemia, talvez tenha melhorado um pouco, né? Mas continua sendo caro, você tem toda a razão. E no congresso do ano passado, dos Estados Unidos, porque assim, você tá pagando caro para quê? Uma prevenção, né? Então assim, eles olham muito para isso, sabe? O valor, o que eu estou gastando e o que está me trazendo de resultado. E alguns estudos mostram que o melhor é você usar a vitamina D, mas associada com uma dieta adequada de cálcio. Porque eu não falei, ou suplementar cálcio, depende de cada um. Porque eu não falei que serve para absorção de cálcio, e de repente eu tô com a vitamina D e não tenho cálcio, adiantou? E a nossa dieta também por conta de... leite inflama, não tomo leite, o leite não faz tão bem, de repente porque tem lactose, a pessoa não quer investir no sem lactose. A gente também não está consumindo muito leite, que acho que é a principal fonte de cálcio. A alimentação dos verdes escuros, as folhas verdes escuras também, talvez não seja tão adequada, porque come na rua, uma alimentação, né, que talvez não seja tão rica nisso. E aí também, então, vale a pena suplementar o cálcio. Sim, se você não atinge entre 1.000 a 1.500 miligramas de cálcio por dia, o que é bastante, são, para se ter uma ideia, 2 copos de leite mais um pedaço de queijo branco, pode ser coalhada seca, iogurte, tá? Você, então, não está tendo a quantidade ideal de cálcio. Então, as pesquisas apontam para
Eu tenho que ter uma quantidade ideal de cálcio e aí sim unir a suplementação de vitamina D. Isso vai ter um resultado sobre a massa óssea, sobre fratura, que é o que a gente quer prevenir, muito melhor do que a vitamina D isoladamente. No Brasil, a média da população, eu falei que é mais ou menos 1.200 que a gente tem que consumir, né? A média aqui é 350. Alguém está consumindo o meu, porque eu também não consumo. Super pobre em cálcio, a alimentação. Não tenho costume de consumir leite, derivados também pouco. Então, pensar nisso vale a pena, né? Pensar nisso. Na prevenção, porque quando se é jovem, a gente preocupa com fratura. É na terceira idade que a gente vai sofrer tudo isso. De repente, nem fez exame para saber a qualidade. Nem sei se faz muito cedo em idade uma densitometria óssea. Se pode haver necessidade de fazer antes da mulher entrar na menopausa. Queria que você explicasse um pouquinho. Porque pode ter um jovem que já tem uma qualidade pobre desse osso, né? Então, em geral, a gente faz a densitometria óssea, que é o exame que analisa se tem ou não osteoporose, pós-menopausa, igual você falou. Mas vamos supor que a gente tem um indivíduo lá que teve fraturas por fragilidade, ou seja, tô andando, caí, quebrei, não é para cair da própria altura e quebrar. Aí sim a gente adianta esse exame que é a densitometria óssea. Mas um ponto muito importante que você falou é a osteoporose é uma doença que se previne jovem. Porque quando você chega lá na pós-menopausa, que você já perdeu o estrogênio, aí a briga fica muito maior. Aí o esforço é muito grande para conseguir osso. E agora a gente tem que evitar perder a massa óssea. E se você ficar esperando os sintomas, que foi outro ponto que você colocou, osteoporose não dói, não avisa, não fala nada. Simplesmente você chega lá na pós-menopausa e tem fratura. E um dos fatores de risco para ter osteoporose é deficiência de vitamina D e ingestão baixa de cálcio, né, durante toda a vida. Então é importante mesmo investigar e fazer aí essa prevenção, né? E aqui um público, então, que poderia começar antes já com essa preocupação, é o público que fez cirurgia bariátrica. Ah, sim. Porque já tem uma dificuldade dessa absorção. A gente sabe que quando há o objetivo ali da bariátrica é a perda de peso, então é sair ali da obesidade. Se esse é o único foco, a pessoa está bem, jovem, hoje pessoas muito mais jovens fazem a cirurgia, a pessoa está bem, não vai ter sintoma, não vai ter nada, o corpo vai se virando como dá. Então, também esse público talvez precise de mais atenção ainda, tanto na suplementação como um todo, mas também vitamina D, cálcio, qualidade óssea. É perfeita, essa colocação é assim essencial. Então, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, você tem uma perda de peso, ótimo, que era o objetivo, mas a gente não perde só gordura, a gente perde massa magra. Você falou do músculo, isso mesmo. Tá. E massa magra, que é o músculo, massa magra e, por consequência, que é o grande amigo do osso, é o músculo. A gente perde osso. Então, é uma condição, né, associada. Por isso que muita gente faz densitometria antes da cirurgia e faz uma densitometria 1 ano depois da cirurgia. Você pode estar autorizado a fazer isso, você está sabendo o que está fazendo. Então, você vai lá, faz e vê a qualidade de osso desse indivíduo, né, que fez a cirurgia. E aí, esse indivíduo, ele tem que saber que ele precisa suplementar cálcio, porque mesmo que eu beba leite, de repente, para quem fez a cirurgia bariátrica, sim, porque a absorção é uma cirurgia desabsortiva, então a absorção está prejudicada. A vitamina D e fazer exercícios resistidos. Por exemplo, musculação. Isso, por exemplo, musculação. Tá. Por quê? Porque aí eu vou dar suporte para esse osso. Porque senão depois, né, sem um tratamento adequado, mais para frente o indivíduo acaba fraturando. Tá. Então tem um grupo de risco extenso, de pessoa que tem diabetes também é outra questão. E isso, dessa desabsorção, está muito mais, a gente falou do bariátrico, mas está muito mais quando há aquela... um bypass, por exemplo, a técnica do bypass que mexe no intestino. Isso. E aí,
a pessoa que tem doença celíaca, que tem um intestino diferente, ou qualquer outra doença que acometa essa parte doença de Crohn, intestinal. retocolite, Tá. doença celíaca, intolerância à lactose. Porque isso tem sido descoberto hoje com cada vez mais frequência, né? Então, eu tenho uma desregulação ali intestinal. Então, esse público tem que ficar ainda mais atento a isso. Sim, muito mais. A sua massa óssea... Olha, vou te contar uma realidade nossa, assim, né? Dentro do consultório. O que acontece? Às vezes, vai uma mulher com diagnóstico de osteoporose e a gente sempre investiga causas, que a gente chama de secundárias. E, às vezes, a gente descobre uma doença celíaca aí nesse momento. Nesse momento, por quê? Pela massa óssea. Olha que coisa, né? Às vezes tem poucos sintomas, então a gente pesquisa sempre se essa mulher tem doença celíaca, como é a ingestão desse cálcio, tem diarreia, tem alguma doença desabsortiva, então é amplo, né? Você incentiva, porque a gente sabe que a exposição também com o protetor solar não seria o adequado para essa metabolização da vitamina D, né? E até os dermatologistas dizem que não tem problema desde que sejam poucos minutos. Acontece que a gente é que se perde no tempo. E aí a gente não se sente seguro de fazer essa exposição, né? Mas, de repente, um ambiente mais controlado, onde você consiga ter... Não precisa ser o rosto, né? As mãos, o colo, parte que está sempre mais exposta do corpo, mas você incentiva que a gente busque... porque sol é vida, né? Solzinho. Então, quando tem um solzinho, e aqui em São Paulo, mesmo nos meses mais frios, em algum momento vem um solzinho gostoso. Uma raridade, né? Vem, então você se programar, opa, tem um sol. Sol é vida, é sair, então a atividade ao ar livre, isso também faz parte dessa... Vocês fazem muito uma promoção de qualidade de vida, bem-estar, até saúde mental está envolvido nisso que a gente está falando, né? Sim, a gente incentiva, principalmente em membros inferiores, né? Que de repente não tem tanto problema. E Lívia, de repente a gente sai para andar e se perdeu. Passei o protetor, vai de protetor, não tem problema, porque o ideal é que o protetor, a gente achava que ele atrapalhava muito mais do que a gente sabe hoje. Então tá bom. Hoje tudo bem, passa um protetorzinho lá e vai e toma um solzinho. E sempre também tem famílias que escrevem aqui, Denise, minha família toda já teve algum episódio do câncer de pele, então, de repente, para você, não vale a pena essa exposição. Isso. Né? Essa sua família, de repente, você já sabe que é uma coisa que está ali, uma situação ruim que vocês têm que lidar. Então, para você, não. Tenho muito medo. Então, toma mas vitamina D. Investe na suplementação da vitamina D. Então... Não dá para achar que a gente está fazendo uma coisa, porque custa nada, né? Essa exposição, tomar um solzinho, isso não custa nada. Não adianta tentar apostar nisso, mas você não vai fazer. Né? Então, é melhor fazer a suplementação, que é segura. Isso que é importante te falar, né? É muito segura, né? É bem feita, é muito segura. Não tem problema. O que a gente não incentiva? Doses altas, não tem por que fazer isso. Tem trabalho que mostra que doses altas até aumentam o risco de fratura. Porque inibe esse hormônio do cálcio, que é o PTH, e acaba podendo aumentar o risco de fratura. Aqui a gente falou, você chegou a falar de uma dose de 50 mil unidades internacionais por semana. Que é o máximo. Existe mais, não? Existe, mas para casos, assim, isolados. Também, talvez, o nosso corpo é capaz de metabolizar tanto, assim? Sim, pior que isso. Né? Tá. Então, o ideal é não ir na farmácia e tentar comprar o produto, porque, infelizmente, vende, né? Mas receber essa orientação mesmo do profissional, para que ele possa fazer. Como a doutora falou, a ideia é que vários especialistas consigam fazer esse manejo para que a gente possa ficar seguro, mesmo que você não... nunca fui ao endócrino, mas você tem um médico que te acompanha, às vezes é o geriatra, né? Ele vai conseguir... Médico de família, clínico, cardiologista. Ele vai conseguir fazer esse manejo muito bom. Então é isso, né? Nas estações, aproveitar as estações quentes para a gente fazer esse banco aí da vitamina D, porque o sol está mais disponível, mas fazer isso sempre com segurança. E outono e inverno, aproveitar e fazer também a suplementação e começar, para quem nunca fez, né? Essa entrevista pode ser o pontapé inicial para que a pessoa busque o especialista ou bata esse papo na próxima consulta médica. Vitamina D é hormônio, é coisa de médico fazer o manejo.
Sempre bom lembrar, né? Vou deixar seu Instagram aqui, doutora. Sim. @DRA Lívia Marcela, @DRA Lívia Marcela. O outro Instagram é da Abraço Nacional, com 2 S, Abraço Nacional, o site abraço.org.br, abraço com 2 S, porque é a abreviação de Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. E lá no Facebook, Abraço, também você encontra a página da associação. Doutora, volte sempre. Adorei bater esse papo com você. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Precisando, nós estamos aqui, sim, à disposição. Muito obrigada. Volte sempre. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Bate-papo é sobre dependência emocional e tem o nosso quadro jurídico Seu Direito. Estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de dependência emocional e eu já conto com a sua participação através do nosso WhatsApp, hein? O número é 11 3337 5886. Já vai mandando sua pergunta, mas antes de eu apresentar a nossa convidada e dar início a esse bate-papo, hoje é segunda-feira e toda segunda-feira tem quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor e a gente tem o prazer de ter esse quadro que chama Seu Direito com o advogado Leonardo Girundi respondendo as dúvidas que vocês mandam para cá. Então pode rodar. Agora, Seu Direito com o advogado Leonardo Girundi. Olá, boa tarde, que alegria mais uma vez estar aqui com você para tratar do seu direito. Esse quadro é feito para você e por você. Você manda sua dúvida lá para o nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br, que eu, Leonardo Girundi, seu advogado, vou responder a sua pergunta aqui. Então, no próximo programa, pode ser a sua dúvida. Mande sua dúvida que eu comento aqui. Vamos lá, nós temos uma pergunta agora, gente, lá de Crateús, lá do Ceará. Olha que legal, a turma de Ceará. Alegria poder atender vocês aqui. Vamos lá. Essa aqui, vamos à pergunta da Francisca Antônia. Desde que meu ex-marido me deixou com nossos filhos, tenho enfrentado dificuldades para receber a pensão alimentícia, mesmo após solicitações. Atualmente, ele está em outra relação e aguarda um filho com a sua nova esposa. Embora esteja ciente de que isso não isenta da responsabilidade com nossos filhos, gostaria de saber se, caso ele continue se recusando a fornecer o suporte financeiro necessário, posso buscar a intervenção da Justiça para garantir os direitos dos meus filhos. Pode sim. A sua resposta à sua pergunta, Francisca, é que você pode e deve garantir, para garantir os direitos do seu filho, inclusive buscar a Justiça. Nós sempre falamos aqui que o melhor caminho é sempre o diálogo, a conversa, né, uma boa reunião acompanhada com pessoas que possam te ajudar na situação. Mas em alguns aspectos, tais como esse, nós sempre recomendamos, por mais que exista um bom acordo entre as partes, que isso seja colocado no papel. Existe uma verba, um verbo latim que a gente usa muito no direito, que fala o seguinte: verba volet e script manet. As palavras voam, mas os escritos permanecem. Não é à toa que a Bíblia é escrita, né? Porque os escritos permanecem. Então, mesmo que você faça um acordo, esteja tudo bem entre as pessoas, principalmente se tratando em relações familiares, é importante colocar no papel e levar para que o juiz faça a homologação dessa pensão. Então, fez um acordo, divorciou, fez um acordo ali da pensão alimentícia para os filhos de R$500 para cada filho. Aceitou? É o suficiente? A pessoa pode pagar? Que legal, que bom que teve um acordo. É o melhor caminho, né? Mas coloca no papel, leva para o juiz, para que o juiz faça a homologação desse acordo e para que tenha valor. Por que isso? Por que isso é importante? Porque é normal que a vida apresente novidades ou situações novas, que muitas vezes você não está esperando, tais como essa. Um novo relacionamento, novos filhos, então é importante estar tudo no papel. Novos filhos e novo relacionamento não isenta da responsabilidade dos filhos anteriores, ok? Ou do relacionamento anterior. São coisas distintas. Nós temos falado sempre no Brasil sobre a paternidade responsável. Então, independente disso, se a pessoa está querendo ter mais filhos, ninguém é obrigado a ter mais filhos. Mas se a pessoa quer ter mais filhos, que ele se previna em relação a isso, a ter condições financeiras para cuidar de todos os filhos.
né? Então, o novo relacionamento e os novos filhos não isenta da sua responsabilidade. Então, o que você deve fazer? Se já está ali homologado a pensão alimentícia, você deve exigir que ele cumpra aquilo que está estabelecido. Ele não cumprindo aquilo que está estabelecido, você pode executar, inclusive pedir a pena de prisão daquela pessoa até que ele cumpra. Interessante que muitas pessoas falam assim, eu vou ser preso porque eu não tenho condições mesmo financeiras, eu vou ser preso para resolver isso. Mas é importante saber que a prisão não isenta do pagamento. Então, se a pessoa foi condenada à prisão porque não pagou a pensão alimentícia, não significa que ele, ao ser preso, ele deixou de dever. Tá? Ele fica preso durante um período determinado pela justiça ou até o seu pagamento, pagamento da pensão, ou se não pagou, sai depois do período determinado, mas ele continua devendo aquele valor de pensão alimentícia, ok? Então, se infelizmente não está sendo cumprido o acordo ou aquilo que foi estipulado, você deve procurar a justiça, ligue antes, avise antes de forma amistosa, porque às vezes você vai resolver o problema de forma amistosa. Não existiu uma possibilidade de acordo de forma amistosa, busque a justiça e garanta o seu direito, tá? E é isso que nós tratamos aqui, do seu direito. Então, se você está aí ouvindo, tem dúvidas e perguntas, manda pra gente que nós vamos responder aqui. Aproveite para me seguir lá no Instagram, no @LeonardoGirundi, que eu estarei aqui sempre do seu lado para responder a sua dúvida e a sua pergunta. Até breve. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Obrigada, doutora. Assistiu ao quadro? Tem sua dúvida também? Aproveita o momento do ao vivo e manda sua pergunta através do WhatsApp, que a gente separa a pergunta e o doutor Leonardo Girundi esclarece no próximo momento em que ele estiver aqui conosco. Então, o nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Dependência emocional é o tema do bate-papo de agora. Eu tenho o prazer de receber a doutora Sandra Almeida, que é psicóloga clínica. Doutora, sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Querida, eu estou muito feliz. Saudades de você, aliás, de todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, e o bate-papo é sempre incrível, esclarece as dúvidas, ajuda quem está em casa. Então, sempre é muito bom falar sobre os temas aí que giram em torno da saúde mental. E falar hoje de dependência emocional também é muito importante, né? Dá para dizer que uma dependência emocional num relacionamento que mais vai vir é de relacionamento amoroso? Porque a gente sabe que tem muita mãe que pode exercer nos filhos essa questão, né, de não deixarem os filhos evoluírem, irem embora, né? Antes mesmo da síndrome do ninho vazio, que a gente já conversou por aqui. Então, o que mais vem de perguntas é sempre um relacionamento amoroso, né? Mas isso pode estar ligado também ao relacionamento entre pais e filhos, onde a mãe transfere muito dessa questão afetiva? Sim, com certeza. Aliás, o que você falou, muito bem lembrado, é a síndrome do ninho vazio, né? Que é essa dificuldade que a mãe tem quando os filhos saem para casar, para estudar, para morar com alguém, enfim. É muito difícil, porque existe um apego exagerado, né? A pessoa vive em função do filho, né? E aí, quando esse filho sai, filho, filha, esse ninho fica vazio, né? Mas, geralmente, é mais utilizado no quesito relacionamento afetivo, amoroso, é mais com relação a isso. Mas, lógico que pode ter em qualquer lugar. A gente sabe, por exemplo, de amizades, né? Então, você tem uma amizade com alguém, entra uma terceira pessoa, muita gente não consegue vivenciar essa tríade, né? Um relacionamento de amizade a 3. Então, fica enciumada, ou então se sente rejeitada. Então, na verdade, a gente deveria olhar para isso como um ganho, né? Eu tenho amizade com você, você me apresenta uma amiga, então, assim, é uma amiga a mais que eu vou ganhar. Mas se eu sou uma pessoa dependente emocionalmente, eu tenho apego, né? Então, é uma coisa meio que obsessiva. Eu não quero dividir, seja o parceiro, a parceira, a amiga, eu não quero dividir nada com ninguém, tá? Mas é uma coisa muito preocupante, porque uma pessoa que tem dependência, eu acho que uma coisa legal da gente esclarecer também é a questão da dependência quando é de um lado só, tá? Quando os dois no relacionamento
tem isso, a gente chama de codependência afetiva ou codependência emocional. Quando a gente fala em dependência emocional, a gente está falando de uma relação que se torna tóxica, porque as pessoas não se dão conta, tá? É muito confundido com um amor salutar, um amor saudável, mas, no entanto, é algo que é prejudicial para quem vivencia isso, essa relação de proximidade, de ciúmes, é uma coisa assim obsessiva, chega assim. E também para quem é a vítima, no caso, também é muito sufocante, porque as pessoas não conseguem vivenciar uma alegria, vivenciar, sabe, vibrar com uma conquista, uma coisa bacana, não. Eu só vivo em função do outro. Então, eu delego a minha felicidade para o outro. Eu só estou bem se o outro estiver feliz. Então, você passa por cima das suas necessidades para satisfazer as necessidades do outro. Então, é uma relação tóxica, é muito perigosa, é desgastante. A pessoa não consegue lidar com um fim de relacionamento, então ela faz tudo, exatamente tudo pelo outro, porque o maior medo dela é do abandono, é da rejeição. Então, a pessoa que tem a dependência afetiva ou emocional, ela não suporta viver sem aquela pessoa. É como se ela colocasse essa pessoa num pedestal. Ela idolatra, tá? Ela olha para esse relacionamento como se essa pessoa fosse a tábua de salvação, o salvador da pátria. Sabe assim? Essa pessoa vai resolver tudo na minha vida, ela vai me fazer feliz, minha vida vai deslanchar a partir de agora. E, na verdade, ela faz tudo pelo outro e ela continua na mesma. Ela não se dá conta disso, né? Que ela, assim, muito pelo contrário, ela acaba se contentando com migalhas de amor. Tá, então, aqui vou pensar em vários cenários, tá? Vou pensar dessa pessoa que faz uma dependência emocional, uma dependência afetiva, e a outra pessoa não é também, porque tem a tampa e a panela, tem o codependente também que você falou, né? A pessoa que também, um se alimenta e o outro é alimentado por isso. É o par complementar. Isso, mas aqui eu tô pensando na pessoa que entrou nessa, mas tem a saúde mental super saudável, quer que o outro viva a vida dele, né? Porque tem muita gente que se alegra com a alegria do outro e quer fazer o contrário do que você estava falando, da dependência emocional. Então, esse parceiro saudável, essa pessoa saudável, mentalmente falando, ela pode adoecer nessa relação? Sim. Veja bem, eu acredito que tenha pessoas pensando assim, mas quando eu estou apaixonada, amando alguém, eu quero ver o outro feliz, eu faço pelo outro e faço de forma incondicional, né? Eu faço gratuitamente, graciosamente, só que nós estamos falando de um exagero, né? Quando eu deixo de olhar para mim para fazer só pelo outro. Então, eu perco a identidade, sabe? Você não consegue se divertir se a outra pessoa não estiver com você. É lógico que, se tratando de um casal, é óbvio que você fala, não, vamos viver essa experiência juntos, vamos descobrir, vamos viajar, vamos, sabe, curtir alguma coisa juntos. Mas, na impossibilidade, você consegue se divertir. Agora, o dependente, não. E é também sufocante para a pessoa que está se beneficiando. Então, a gente chama de par complementar. Então, para que exista o dependente, tem que ter alguém que se beneficie com isso também, tá? O que acontece? Se essa pessoa gosta de ser paparicada, mimada, beneficiada emocionalmente e financeiramente, então, assim, é um par certinho. Então, a pessoa que é carente, ela vai fazer pelo outro, e aquele que gosta de se beneficiar também, né? Que gosta de ser mimado, que façam por essa pessoa, deu tudo certo, é a tampa e a panela, como você disse. Mas chega uma hora, por mais benefícios que essa pessoa tenha, ela se cansa, porque fica uma cobrança atrás da outra,
né? O dependente emocional geralmente é muito carente, tem uma autoestima muito rebaixada, é alguém que traz isso geralmente da infância, tá? É uma pessoa... Eu sei que eu estou falando muitas coisas. Ah, mas depois eu vou te destrinchar tudo, vou perguntar. É que eu fico preocupada com o tempo, mas é geralmente uma pessoa que vem de um lar, né, tóxico, um lar desajustado. Então, essa pessoa... Porque se a gente pensar, o primeiro modelo de amor que a gente tem é dentro de casa, é vendo pai e mãe, né? E não só como casal, como marido e mulher, mas como também a qualidade do amor recebido. Então, você imagina uma criança que é muito punida, que é muito criticada, uma criança que não recebe elogios, né? Aquela criança que tira 9, aí os pais falam, mas como não tirou 10? Né? Então, assim, quando não tem elogio, não tem incentivo, essa criança, ela tenta fazer de tudo para agradar os pais. Lá na frente, na vida adulta, ela vai fazer de tudo para agradar a chefia, os amigos, a família e a cara metade. Tá? É como se ela fosse buscar essa compensação. Então, eu não tive na minha infância, na minha adolescência, mas eu vou arrumar alguém que vai me fazer feliz, que vai fazer com que eu me sinta segura, que vai fazer com que eu sonhe e eu realize, eu concretize. Então, assim, você joga, literalmente, toda a tua felicidade, você pega a tua vida numa bandeja e fala assim, ó, me faça feliz. E isso é muito sério, né? O que eu percebo no consultório, eu tenho 28 anos de profissão, que as pessoas muitas vezes não se conhecem, sabe? Então, assim, e aí o que você percebe? Você literalmente cobra do outro que ele te faça feliz. E ninguém tem obrigação de nos fazer feliz. Essa obrigação é nossa. Eu já sou feliz. Se eu permitir que alguém adentre a minha vida, é para me fazer mais feliz. Mas eu já sou feliz, né? Com uma série de coisas. Entende? Mas geralmente o dependente emocional ou o dependente afetivo, ele delega para o outro. Você tem obrigação de me fazer feliz. Olha o que eu faço por você. Sabe? Eu faço tudo. Eu me mato. Cobrança vem. Aí a cobrança vem. E a pessoa fala, você faz porque quer. Mas como você conseguiu se divertir? Eu não estava lá com você. Ué, e por que eu não me divertiria? E daí vai causando, né? Vai acontecendo as dificuldades, coisinhas aqui e ali, né, as DRs, né, discutir a relação, as cobranças, e aí fica insustentável. A pessoa que a gente olhando de fora fala, mas ela se beneficia, olha, né, o bem-estar, as benesses que ela recebe. Mas chega uma hora que cansa, porque na verdade alguém tem que ficar do seu lado porque quer, porque sente prazer, porque gosta da sua companhia, e não porque você pegou no telefone, cobrou, vem embora, né, onde você está, por que você não me levou? Isso não é amor. O amor não tem que doer, não tem que ter cobrança, né? O amor tem que ser respeitoso. Você falou num determinado momento, usou o termo migalhas, né? As migalhas de amor, migalhas afetivas. Então, esse dependente emocional é muito provavelmente alguém que vai viver dessas migalhas. Então, o outro que vai se posicionar e dizer, você faz porque quer, tem as vantagens, de repente até aproveita dessas vantagens de ser servido e tudo mais, não vai romper com isso, mas, olha, eu vou sair para fazer o meu passeio. Homens vão jogar futebol, já você me fala se é mais comum a mulher ser dependente afetivo, emocional, já você me fala. Mas aqui eu vou dar o exemplo do homem que fala, eu vou jogar bola, toda semana eu tenho ali meu passeio com os meus amigos, e essa mulher fica esperando, de repente é um homem que não demonstra, alguém que não demonstra esse afeto, e ela fica ali esperando uma palavra que vem, pronto. Então ela se abastece um mês ali daquele relacionamento que de repente é até, você falou que é tóxico, né? Mas de repente até demais agressivo ali, e ela não está enxergando isso, né? Sim, porque se você parar para pensar, uma pessoa que faz muito pelo outro, quando você ama muito o outro, você se ama de menos. Não tem como, sabe?
é uma coisa assim, na verdade, o que o dependente emocional mais tem medo é de ser abandonado, é da rejeição. É como se a pessoa chega até a dizer assim no consultório, se a pessoa foi embora da minha vida, eu morro. Eu não consigo me imaginar sem essa pessoa. É como se fosse Deus no céu e fulano ou fulana na terra. Então, você imagina que coisa mais triste você só ficar feliz com a conquista do outro. As suas conquistas você não se dá conta, você não se dá conta do teu potencial criativo, de todas as habilidades, qualidades, porque assim você vive literalmente a vida do outro. E aí essa dependência, com o tempo, qualquer relacionamento assim, você vai se apaixonando, amando mais a pessoa, admirando, respeitando. O dependente, ele fica é uma obsessão. Ele fica tão obstinado que ele não percebe. Então, assim, ele faz por amor, por dedicação, porque ele quer ser aceito. Aí, num outro momento, ele faz porque ele está fazendo uma manutenção daquilo. Num terceiro momento, ele faz porque ele tem pavor de pensar que pode ser abandonado, ser rejeitado. E ele já está rejeitado, né? E Na já verdade, já é a rejeição aqui. E quando a gente olha o outro lado, né, se você se aproxima de alguém e a pessoa fala, nossa, a Denise tem aquela monte de qualidade. Com o passar do tempo, e você vai se perdendo, né, sua identidade vai ficando à deriva, a pessoa passa a olhar para você e fala assim, cadê aquela moça que eu visualizei, vislumbrei tantas qualidades, cadê? Porque assim, você perde a sua identidade, você tem uma autoestima rebaixada. E daí a importância de você se conhecer, né? Passar por um processo de autoconhecimento, buscar ajuda, fazer uma terapia, porque a gente não pode ficar numa relação onde essa balança está assim. Sempre assim, né? Então, tem que ter uma igualdade. Lógico que isso pode, né? Mas, assim, eu não posso viver a vida do outro. Eu só vou estar feliz se o outro tiver. Mas isso é normal. Quando a gente ama alguém, a gente se funde. Tudo bem. Vamos pensar junto, planejar a vida, sonhar. Mas tem coisas que são individuais. E aí, se é um amor verdadeiro, né? Se existe respeito, companheirismo, cumplicidade, a cada conquista, você vibra juntos. Mas não precisa ser algo realizado necessariamente junto. Tem coisas que o casal vai fazer junto, mas tem conquistas que são individuais. E mesmo assim, isso não afeta a relação. Agora, o dependente, se ele começar a ser colocado de lado, ele fica possessivo, ele fica agressivo, o ciúmes é doentio, vira algo patológico, né? Então, é uma relação de desigualdade. Se uma pessoa ela é mais equilibrada emocionalmente, mais madura emocionalmente, quando ela percebe, ela fala, não, está errado, olha, você está fazendo muito por mim, não está fazendo nada por você. Ela tenta corrigir, né? Ela pede para a pessoa buscar ajuda. Agora, imagina se você pega um companheiro ou uma companheira que não tem uma boa índole. Ela vai se beneficiar disso o tempo todo. E não é só emocionalmente, ela vai se beneficiar financeiramente, que é os casos que a gente vê. Você tinha me perguntado, é mais fácil a gente ver a dependência no sexo feminino, tá? Então, você imagina uma mulher carente, dependente emocional do outro, que tem uma situação financeira razoável, e aí chega um aproveitador, um oportunista de plantão, ele fala, nossa, me dei bem, né? É com essa que eu vou refazer minha vida. Refaz, quando está numa boa, sai fora, e cada vez ele vai ficando, né, melhor financeiramente, emocionalmente, porque ele foi cuidado o tempo todo. Agora essa mulher fica destruída. Ela investe todas as fichas naquela pessoa que ela, né, idealizou, colocou num pedestal, que ela acha que é o máximo. Esse amor é tão doentio, essa paixão é tão doentia, que ela não consegue, por um bom tempo, por muitos anos, ela não vê nem os defeitos do parceiro. A gente está falando de amor, mas isso é amor? Pois é. Né? Acho pois que vale a reflexão, né? Realmente isso não é amor.
Mas a pessoa acha que ela ama de maneira incondicional, ela se dedica, ela faz tudo, ela abre mão das coisas dela em função do outro, sabe? E aí, quando chega, eu conheço mulheres que, assim, eu não estudei, mas eu paguei a universidade para o meu companheiro. Aí, na hora que o companheiro está numa empresa, né, está bem empregado, ganhando muito bem, ele vai embora. Lógico que eu não estou dizendo que todo homem é assim, mas tem muitos homens com esse perfil. E tem muitas mulheres que investem absurdamente. Ou então chega num determinado momento da vida assim, eu aguentei até agora, agora eu fico. Sabe? Eu acho que nunca é tarde para você se cuidar, para você buscar ajuda, para você reavaliar a sua relação. Então, assim, estou numa relação onde eu me sinto amada, eu me sinto respeitada, né? Nós construímos essa relação juntos, né? Temos respeito recíproco. E aí vale a pena continuar ou não, sabe? É lógico que ninguém casa para se descasar, mas ficar numa relação onde há essa diferença, né? Essa balança está desigual, onde não é um relacionamento respeitoso, é um relacionamento tóxico, eu acho que não dá nem para falar em amor e nem em permanência. E aqui eu estou imaginando que esse é um relacionamento que não tem diálogo, porque quando você expõe uma situação, você fica suscetível Sim. à resposta, você fica vulnerável à resposta do outro, né? Sim, Então, para ter essa DR, para ter um diálogo, uma conversa, e aqui pensando nessa pessoa, né, que está enxergando ou a partir dessa entrevista, ou a partir da vivência aí, né, é que, então, peraí, não tá legal, eu tô doando 100% e aí eu não tô tendo, não tá equilibrada essa balança, ou não tá hora para mim, hora para ele, né? Porque a gente faz isso, cede um pouquinho, aí da outra vez é o outro que cede, né? Então, fica equilibrado. Sim. Se você abre isso, você fica, tô pensando nessa pessoa que tem autoestima baixa, que não quer perder de jeito nenhum, que aceita as migalhas e se satisfaz por um tempo com essas migalhas, essa pessoa não vai abrir para o diálogo, porque ela tem medo da resposta. Sim. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco eu quero falar sobre isso, então, que é um relacionamento que eu tô entendendo, ele tem zero ou pouco diálogo, porque não vai, essa história não vai, essa conversa não vai acontecer, porque se acontecer e a pessoa falar que vai embora, aí a pessoa não sabe lidar com essa partida também, ela aceita fazer qualquer coisa, né? Então, carência, autoestima rebaixada, então como é que a gente fortalece isso? Responder algumas perguntas aí também, a doutora falou do autoconhecimento, né? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer sozinho, que a outra pessoa também não gosta, mas você gosta? Eu gosto de jogar videogame. A minha esposa detesta videogame. Tem que ter um momento ali que você vai jogar, né? Tem que ter um momento ali que você vai fazer um lazer. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Até já. Nesse terceiro bloco, a gente continua falando sobre dependência emocional. Nossa convidada é a doutora Sandra Almeida, psicóloga clínica. Doutora, fui para o intervalo falando sobre acreditar que esse é um tipo de relacionamento onde vai ter pouco diálogo, porque quando você abre, você expõe ali, olha, não estou gostando disso, estou achando que eu estou fazendo demais, mesmo que seja alguém que goste muito de servir ao outro, em algum momento isso pode incomodar, ficar insustentável, a pessoa achar que está, de fato, só dando e não recebendo nada em troca. Mas quando você abre, você fica vulnerável, suscetível à resposta do outro. E o maior medo dessa pessoa, desse relacionamento, da pessoa dependente emocionalmente, então, se não tá bom para você, tchau, né? Então, é alguém que não vai conversar, não vai expor, não vai falar, não vai reivindicar ali, porque o relacionamento, ele é isso, né? O pessoal fala muito, critica muito a tal da DR, mas falar sobre o relacionamento, os homens dizem que não gostam, né? Mas mesmo quando eles não gostam, se eles não gostam mesmo. Quando a gente tem a oportunidade de falar, mesmo que na hora não haja uma resolução, aquilo fica martelando na cabeça deles. A gente já sabe isso, viu, meninos? Vocês parecem que não estão escutando, mas vocês estão, né? E aí isso vai, não, peraí, realmente, acho que faz sentido o que ela está falando, né? E aí, num tempinho ali do relacionamento, as coisas se resolvem.
Então, é salutar, conversar, é a única maneira. Não dá para se comunicar com quem não fala com você, né? O relacionamento é uma arte. É muito difícil, não é fácil a gente estar com alguém, né? Então, assim, discutir a relação, a famosa DR, é fundamental, né? Talvez, né, nós mulheres falamos um pouquinho a mais. Só um pouco, mas talvez um recurso aí seja você mandar, né, pelo celular, no WhatsApp, escrever, para quem gosta, também é um recurso, que às vezes a pessoa não está no bom momento para dialogar, né? Mas é importante, sem dúvida. Mas você sabe que você estava falando agora, eu lembrei de um livro que eu li, e o autor americano, ele falava assim, que a gente tem muito medo da resposta e que todo casal, de tempos em tempos, deveria se olhar, né, sentar assim, tete a tete e perguntar, eu te faço feliz? E a gente não faz isso porque a gente tem medo da resposta. E é uma pergunta muito simples, mas a maioria não faz. Então, a gente tem muito medo. No caso do dependente emocional ou afetivo, como ele tem pavor do abandono, pavor da rejeição, ele jamais vai perguntar isso. Só que ele já está rejeitado e ele já foi abandonado. Sim. Né? Sim. Na verdade, emocionalmente, afetivamente. Não é nem pelo outro, né? Ele primeiramente, mesmo. ele já se abandonou. E aí, quando você entrega a sua vida e fala, olha, me faça feliz, né? Você delega isso para o outro, achando que o outro tem responsabilidade, já está tudo errado, né? As pessoas têm qualidades, têm falhas, e quando elas estão junto, elas trocam essas qualidades e têm que conviver com as falhas, né? Agora, se tem amor, tem respeito, cumplicidade, comprometimento, você vai levando, a coisa vai num crescente, né? Esse relacionamento fica cada vez mais gostoso. Agora, nesse caso, tem sempre um que está à deriva, tem sempre uma pessoa que está no prejuízo, essa balança está desigual, né? Só que a pessoa não percebe isso e ela passa anos e anos assim. É muito triste, a não ser que ela vê, por isso que é tão legal vocês falarem, esses assuntos são muito importantes, a não ser que ela converse com alguém, vai num treinamento, vai fazer uma terapia, ela começa a ver que tem algo errado. Porque muitas vezes o outro se acomoda. Porque quem não gosta de ser paparicado, mimado, cuidado, sabe? Você ter tudo em ordem. Só que chega uma hora que você fala, não, peraí, só eu que faço, né? Só venha a nós ao vosso reino, nada. Não dá, né? Então, realmente, um relacionamento, ele tem que ter igualdade, né? Lógico, um está mais calmo, o outro não está. Às vezes, um está com as finanças melhor que o outro. Tudo isso é ajeitável. Agora, se a gente passa a ficar num relacionamento onde você não expõe as suas insatisfações, onde você tem medo de falar, né, o seu desconforto, onde você morre de medo de ser deixada, de ser largada, abandonada, está tudo errado, né? A gente não pode ficar com alguém e achar que assim, bom, eu vou me virar nos 30 para prender essa pessoa. Ninguém prende ninguém, filho não prende homem, você fazer tudo, né, 24 horas não vai prender esse casamento, né? O casamento tem que ter igualdade, tem que ter respeito, sabe? Senão não funciona. Se um lado tiver desigual, se um lado tiver, né, pendente, a gente não está falando de relação, a relação ela tem que ser de igualdade. E é muito comum em relacionamentos, em algum momento, mesmo que não seja uma dependência patológica, né? Uma dependência emocional, afetiva patológica, é muito comum que em algum momento, ou porque um está muito bem de grana e o outro está desempregado, e aí você entra naquele cenário onde você não vai mais procurar o emprego. E aí são combinados, né? Porque casamento é combinado, é contrato, né? Então, é uma sociedade. É uma sociedade. É ruim pensar assim, mas né? Então, tem os combinados, aquilo que tá bom ali para as duas partes e aquilo vai funcionando. É comum que em algum momento alguém se dê conta, e talvez a maior parte seja a mulher, que
não tem mais o emprego, não tem mais vida social, vive em função, depois não é só do marido, mas do marido e dos filhos, né? Em algum momento ela quer resgatar isso. Sim. A que perguntas a gente deve responder periodicamente para que a gente não se perca? Então, assim, você tem um filho pequeno, não está dando para você ir ao cinema que você gosta, não dá para você ir ao teatro que você gosta, não dá para você fazer um passeio que você gosta, né? Poxa, o dinheiro está curto, a família cresceu e agora a gente está nesse empenho, escola de criança, tudo caro, né? Mas você sabe o que você gosta. E eu acho importante, mesmo quando a gente não consegue tirar do papel as nossas vontades, saber do que a gente gosta. Você falou que as pessoas se conhecem pouco, e acho que é uma pergunta tão simples, né? O que você gosta de fazer? Sim. E é sobre você, não vale, eu sempre falo isso, não vale responder que você gosta de cuidar dos seus filhos, da sua família, porque é claro que você gosta, é claro que a gente sempre gosta de fazer isso, mas e por você? Uma ida ao salão de beleza, uma volta num parque, numa praça, uma coisa que não custa nada, que espairece, renova as energias, né? Enfim, com que a gente deve se preocupar? Isso é válido, essas perguntas tão simples que a gente pode se fazer ali a todo momento ou periodicamente, né? Esse questionamento é válido o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que pensar, bom, está tudo bem, eu estou cumprindo meu papel como esposa, como mãe, como dona da casa, como profissional, mas assim, eu falo que o casal, ele tem que sair não só com os filhos, mas tem que sair só o casal, né? Para sair o homem e a mulher. Né? Então, tem o momento família, mas é importante continuar saindo só o casal para namorar, para ficar juntos. Né? E, além disso, cada um, né, à sua maneira, buscar aquilo que faz bem. Né? Então, assim, o homem gosta de jogar bola, a mulher vai falar, olha, eu vou tomar um café, eu vou fazer uma caminhada com uma amiga, eu vou passear no shopping. Não sei, cada um vai ver o que é melhor para si. Mas é importante até porque isso alimenta a relação. Né? Você imagina, seu marido chega feliz porque obteve êxito lá no esporte dele, você obteve êxito na sua profissão, porque saiu para tomar um lanche com uma amiga. Vocês têm o que conversar, é gostoso, sabe? Você vê o seu parceiro feliz e vice-versa, é muito importante. Né? Então, assim, a gente tem que desempenhar muitos papéis, mas o que eu percebo é que a mulher brasileira, ela desempenha muitíssimo bem todos os papéis, só que ela esquece dela. Então, nesse quesito é que a gente falha, sabe? Esse é o grande mal da mulher brasileira. A gente é boa mãe, boa esposa, boa nora, boa sogra, boa vó, boa tudo. Só que na hora de você falar, bom, o que eu faço por mim? Né? Eu realizei esse sonho, eu tenho um hobby, eu tenho uma prática, eu tenho uma atividade, tenho algo que eu faço exclusivamente por mim. Aí ela descobre que não, sabe? E muitas vezes ela acostumou tão mal esse marido, esse namorado, que quando ela fala, olha, eu vou dar meu grito de alforria, eu descobri que eu quero fazer uma universidade, eu quero fazer um curso de teatro. Aí o marido fala, não, mas como eu vou chegar aqui e você não está aqui para servir meu jantar? Então, mas eu vou estudar à noite, é o horário que eu posso. Não, você não vai, porque também tem isso. Às vezes a mulher não passa uma vida inteira servindo a família, o outro, todo mundo, né? Mas tem um momento que ela se descobre, ela fala, não, eu preciso disso, eu mereço isso. Só que daí quando ela vai querer, muitas vezes isso esbarra na relação. O marido fala, não, mas você me acostumou assim, eu não quero perder isso. Então, muitas vezes é um motivo de briga. Tá? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sabe? Tudo tem que ser... Não, veja bem, não tem nada de errado uma mulher querer fazer tudo pelos filhos, pela família, pelo companheiro, não tem nada de errado. Mas a pergunta é, você faz por você também? Essa acho que é a pergunta que tem que ficar. Tem que fazer, né? E às vezes esse momento do que eu vou fazer por mim é o momento da terapia. Pode começar por aí, que já Sim. Excelente, vai te ajudar em tudo, vai te dar força para fazer o restante, né? E enxergar o que falta. Às vezes é uma mulher que, de fato, gosta muito de cuidar dessa família. Tem desculpa, Imagina, perdão, por favor. mas tem uma estrofe de um cantor que, infelizmente, já nos deixou, mas eu gosto muito, ele fala assim, o homem que está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Então, assim, se você está feliz, né?
E essa felicidade tem que esbarrar também nas suas coisas, né? Não adianta você falar, eu sou feliz porque todo mundo está feliz. Não. E você? O que você faz por você? Sabe? Porque a gente merece, sabe? Você não pode passar uma vida inteira e um belo dia você descobrir assim, nossa, meu marido se realizou profissionalmente, em todos os sentidos, meus filhos, né, fiz tudo por eles. E eu? O que eu fiz por mim? Né? O que eu gosto? Tem gente que você pergunta, qual é a atividade, qual é teu hobby, qual é a tua preferência? A pessoa não sabe responder. Ela não sabe responder. Ela sabe a cor favorita do filho, o que o Tudo. filho mais gosta. Tudo. O do marido, das outras pessoas da família, mas ela não sabe falar sobre si mesma. Isso é bem complicado. Você falou que tudo isso pode ser um reflexo de algo que começou lá na infância, né? Sim. E recentemente, bom, eu assisto muitos vídeos e leio muito conteúdo sobre a criação dos filhos, porque eu tenho um filho de 3 anos. E aí diz que a gente, na hora que vai falar com uma criança, elogiar algo, né? Então, a gente pode até falar, estou muito orgulhoso de você ou muito orgulhosa de você, mas que a gente deve se atentar para falar assim, uau, você deve estar muito orgulhoso desse seu feito, né? Porque ele não precisa buscar a minha aprovação. Eu aprovo e eu tô aqui para incentivar, mas ele precisa descobrir que o orgulho dele, a alegria dele em fazer aquela atividade se sobressai sobre a minha, né? Daí a importância da gente elogiar, né? Porque quando uma mãe e um pai elogia, ela está validando, né? Eu estou dando a minha avaliação mesmo, a validação. E aí é importante, mas fazer isso também. Filho, você se deu conta do que você fez? Que coisa linda, parabéns, olha, ninguém consegue fazer assim. São passos, né? Então, Sim. a gente elogia, a gente faz o nosso papel, mas a gente mostra para eles que eles também podem estar muito felizes com aquilo, né? A gente valida, mas eles tem uma coisa que me ocorreu agora, que eu acho importante a gente não terminar sem falar isso. Quando a gente fala em dependência, muitas pessoas devem achar, bom, a mulher dependente é aquela que depende exclusivamente do marido, das finanças, da provisão, né? Esse homem é o provedor. Não necessariamente, tá? Eu tenho 28 anos de consultório, eu já atendi de tudo e é muito surpreendente eu me deparar assim. Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com um caso desse, eu fiquei surpresa. Porque a gente, no fundo, você tem uma ideia assim, bom, a mulher dependente é aquela mulher que não tem um ganho, né, que está em casa. Não, tem mulheres que trabalham, que têm um ganho, sabe? E muitas vezes mulheres que viajam, que têm o seu dinheiro e mesmo assim são dependentes emocionais do parceiro. Eu acho que isso é importante a gente mencionar, porque senão fica parecendo que é só aquela mulher que depende do homem para tudo. Também, não necessariamente. Vamos ver quem perguntou? Mandou perguntinha do público, uma mensagem que chegou para nós. Haroldo Barros, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Boa tarde, sou psicólogo de crianças e adolescentes. Como orientar uma criança que acredita ter a posse do amigo? Haroldo, boa pergunta, porque desde criança pode haver essa... Não, é só meu amigo. Tem isso, né, na infância também. Dependendo da idade, a faixa etária, é natural que a criança, né, ela tenha aquela coisa assim da posse, né? Isso é meu, tudo é meu, até o brinquedinho do colega ela pega e fala, é meu, né? Então, por um tempo, isso, né, é saudável, é esperado, talvez. Não digo nem que seja saudável, é normal. Mas depende dos casos. Então, a gente pode estar falando de uma criança muito mimada, né, que não escuta não para nada. Então, aí também é complicado, porque essa criança vai crescer e achar que tudo é dela, que ela vai ter holofotes, tapete vermelho. Tá na geração do filho único. A sociedade não é assim. Tem a questão do filho único, que muitas vezes também acaba, sem querer, a gente oferece tanta coisa e super protege, e muitas vezes eles acham que pode tudo lá na frente, também é um risco, né? Mas tudo tem que ser conversado, né? Então, assim, mas depende muito da faixa etária. Né? Se é uma criança muito pequena, não adianta você tirar e forçar, você vai ter que, né, conversar muito, mas eu acho que também tem a questão do ambiente. Do exemplo, né? Porque a gente exemplo. A mãe de 2, por exemplo, é mãe para 2, né? Então tem amor para 2, tem, né?
Então, acho que é legal a criança também ter o exemplo. Sim, sim. Às vezes uma geração de filho único, que é o que a gente vive agora, a gente vai ter que lidar. O meu filho também vai ser sempre o filho único. A gente vai ter que lidar com essas questões, Sim, né? Então, sim. é bom ter bastante profissional trabalhando e com criança mostrar também. que muitas vezes, né, o brinquedo Aí, tem que ser dividido, a mãe tem que ser A dividida. brincadeira compartilhada é Tudo. sempre melhor, né? 2 minutinhos para uma pergunta. Então, eu tenho uma pergunta e um sonho de responder ainda nesse programa. Vamos lá. Sempre falo isso, uma pergunta e um sonho. Lourdes, aqui de São Paulo, boa tarde. O que fazer para não ter dependência emocional em um relacionamento de 46 anos? Muito obrigada. Obrigada, Lourdes. Então, eu acredito, né, eu sou psicóloga há 28 anos, eu acredito que o ser humano é passível de mudar em qualquer época. Eu não acredito nisso, não, isso já se instalou. Não, a gente muda. A gente muda, se a gente quiser, a gente muda. E se não tem esse recurso, tem que buscar ajuda. Mas sempre é possível mudar. Agora, é óbvio que não é uma mudança radical, né? A gente não muda aos 60 como você mudaria aos 30. Eu acho que a gente tem que considerar isso, que tem algumas coisas que já não são passíveis de mudança. Mas tem que ser conversado, né? Como você muito bem disse, né? Terapia ajuda muito. A terapia ajuda muito, né? E mostrar que essa mudança não é para prejudicar ninguém, é para que a pessoa se sinta melhor. Né? Porque assim, a gente tem uma vida só, então a gente precisa, na medida do possível, tentar realizar as nossas coisas, porque a gente não tem uma segunda vida, né? Então, eu, 5 anos atrás, eu fui fazer curso de teatro, muita gente me desanimou, né? Hoje eu estou em cartaz, estou no palco e é uma alegria maravilhosa, é uma realização, mas muita gente achou que eu estava velha para fazer o teatro, né? Então, eu acho que nunca é tarde para a gente mudar. E você vai ter que voltar, você já sabe, né? Tem muito pra gente falar de eu relacionamento. Adoro vir aqui. O bate-papo aqui é sempre muito reflexivo. Acho que a gente leva essa conversa depois para pensar, para amadurecer os conceitos. Eu adoro vir aqui. Quero mandar um beijo para minha mãe, que está em Lençóis Paulistas, passando uma época com a minha irmã, né? Beijo, dona Cida. Beijo, mãe. Te amo, viu? Vou deixar o Instagram da doutora, @SandraTatuapé2023, SandraTatuapé2023, e o WhatsApp é o telefone mais fácil que você vai ver hoje aqui, 11 99993218. 11 São 5 noves. 99993218. Querida, muito obrigada. Eu adoro vir aqui, adoro sua produção. Obrigada. Sempre temas tão importantes. Gratidão. Obrigada, venha sempre. Obrigada a você que escolheu começar essa semana coladinho aqui com a gente. Fique com Deus, até amanhã. Tchau.